noite, sejam bem-vindos à nossa nova estreia de vídeo no canal. O tema de hoje é treinamento de estagiário e concretagem. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Acompanhe os nossos conteúdos através desse canal EZR Empreendimentos. Então, você que ainda não segue, clique em seguir o canal, curta esse vídeo e compartilhe para os seus amigos, estagiários, engenheiros que se interessam sobre o assunto. Temos também o Instagram da EZR Construtora e o meu Instagram profissional Engie Civil Maria Renata. E o nosso roteiro, como não poderia faltar, hoje é sobre concretagem. E falaremos a fase 1, a fase 2 e sobre a fase 3. E claro que não poderia faltar a minha dica, a dica de ouro da Maria, tá? E o que é a fase 1 da concretagem? Então, para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, concretagem é um tipo de serviço executado na obra, tá? Quando se inicia uma obra, inicia a limpeza do terreno, escavação, e então, faz alocações das sapatas, dos pilares, e enfim, chega aquele momento de concretar. E para fazer uma concretagem com sucesso, você precisa seguir essas fases. Quais são as fases? Fase 1, conferência. E o que é que eu vou conferir, Maria? Eu, como estagiário, como engenheiro responsável da obra, o que eu tenho que cobrar do meu empreiteiro, de quem está fazendo o serviço, de quem está executando? Primeiro, antes de executar a concretagem, você deve verificar a limpeza das formas. Isso mesmo. Que formas? Essas formas de madeira que executa durante a produção lá da sua fundação. Além disso, você deve conferir o posicionamento das armaduras. Mas como eu vou fazer isso, Maria? Você vai fazer através do seu projeto. Você vai estar lá com um projeto, com engenheiro, com encarregado, tá? Estagiário. Você vai ter um projeto lá e lá vai estar o local exato da onde tem que locar aquela sapata, aquele pilar. Entendeu? Então, através do projeto, você vai lá se baseando, pega a sua treina, mede, faz conferência, tira esquadro do terreno. Tudo isso é necessário fazer, tá? Porque precisa ser concretado da forma correta. O engenheiro estrutural projetou o local, o posicionamento de cada pilar, de cada viga, de cada sapata. Então, você realmente precisa fazer, a conferência do posicionamento das armaduras com o seu empreiteiro. E logo após, você precisa verificar as tubulações que irão ser embutidas. Caso tenha tubulação para embutir, vamos supor se for concretar uma laje, por exemplo, como está na foto. Existe tubulação elétrica, existe tubulação hidráulica. Então, através do projeto, você tem que se basear se está tudo ok, se não tem nenhuma tubulação faltando, se está tudo firme, apoiado, para na hora de fazer a concretagem não se mover, sair do local. Ou seja, conferência, conferir cada serviço executado ali pelos seus profissionais contratados, tá? Então, a primeira fase é conferência, ok? Segunda fase, material. Que material é esse que você vai precisar? Vamos falar sobre o concreto. Então, o material que você vai precisar é o concreto, que vai vir da empresa que você contratou, idade que vai ser medida no projeto, 80 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, tá? E que material aqui eu citei que não pode faltar? A norma NBR 6118 fala sobre isso, tá? Concreto, concretagem, materiais importantes. Vibrador de emissão, tá? Para que serve esse vibrador, Maria? O que é isso? É como mostrei aqui na foto ao lado, vocês estão vendo nitidamente aí. Ele serve para adensar o concreto. Você vai concretar um pilar. E o concreto, quando ele é despejado pela bomba, ele não alcança lugares vazios, que às vezes vai ficar lugares vazios. O que é que faz esse vibrador? Ele consegue fazer que esses lugares vazios seja preenchido através do vibrador, garantindo 100% da sua concretagem, que não faltou nenhum canto sem concretar, entendeu?
Além disso, também, às vezes, dependendo do que você for concretar, vamos supor um poste, você vai concretar um poste. Fazendo a sua obra mesmo, uma obra de poste pequeno, aí você vai precisar de uma jirica, um carrinho, um ata, né? Antigamente usava-se muito isso, hoje a gente utiliza a bomba, até para alcançar, né, lugares altos, lugares difíceis, mas ainda existem obras de poste pequeno que se costuma usar jirica, carrinho, é claro que é mais trabalhoso, mas aí vai a necessidade da sua obra, então você tem que se adaptar, estagiário, engenheiro tem que se adaptar às necessidades da obra. Como é minha obra, se é poste pequeno, é poste grande, o que a empresa espera de mim, né? Então tem que buscar isso, adaptação. O importante é você querer, né, e aprender, tá? Então é isso, isso é o material que não pode faltar. Fase 3. Então você, engenheiro, você lá, já conferiu, já fez a sua conferência, já viu o material que não pode faltar, já agendou com antecedência, com a concreteira para não atrasar, concreto, bomba, já pensou? Chegou concreto e cadê a bomba? Ah, eu esqueci da bomba. E agora que vamos fazer com esse concreto? Porque o concreto tem um tempo de vencimento, né? Vamos falar sobre isso também. Outra dica que eu trago aqui, a fase 3, o teste do slump. Que teste é esse, Maria? A norma NBR 67 cobra esse teste de slump, que determina a consistência do concreto. E geralmente esse teste, gente, não é feito na obra. Dificilmente construtoras, é muito difícil contratar uma empresa para fazer isso na obra. Geralmente já é feito lá, mesmo na central da concreteira que você tratou. Se você quiser, você pode ir citando, né, o laudo desse teste, tá? Eles têm que te mandar, se você quiser, tá? Solicitando. Eles têm que ter esse teste lá na concreteira. Antes de sair o caminhão de concreto, eles fazem lá esse teste. Eles tiram de prova e faz o teste lá mesmo, tá? E às vezes, né, é realizado na própria obra. Eu já realizei em obra, já pedir laudo. Então isso depende muito, né, do sistema que funciona cada empresa, cada obra. Então é isso, você tem que se adequar. O importante é você saber o conhecimento aqui, que a norma exige que as concreteiras façam esse teste para garantir as nossas construções mais seguras, mais resistentes. Então isso aí é muito importante, gente. Fica atento também. Além disso, que a gente precisa se preocupar com métodos de execução, tá? A concretagem de pilares, por exemplo, limpar as formas antes da concretagem. Quando maior que 3,5 metros, pode ser concretado em etapas, porque é muito alto, tá? Não tem problema. A cada 2,5 metros também. Sempre é importante o uso, tá, do vibrador, porque ele ali vai adensar o concreto, ele vai fazer com que o concreto realmente ele encaixe ali na forma perfeitamente, que preencha todos os espaços vazios da sua forma. E também tem que ter o cuidado de quando for vibrar, tá, gente? Não é qualquer um, não. Tem que ser um profissional qualificado. Por quê? Porque tem que ter cuidado de quando for vibrar aí esse concreto na sua forma, no seu pilar, de ele não danificar a forma, né, de madeira, a sua madeira ali. Por quê? Porque geralmente dá para se usar em outras lajes. Não vou fazer esse pilar e vou jogar madeira fora. Não é assim que acontece. A natureza, você não está ajudando nada. Você está dando prejuízo e ainda está prejudicando a natureza, tá? Faz um serviço com cuidado, profissional, para que assim você consiga usar a forma em outra laje, tá? É óbvio que você não vai usar uma forma que esteja toda detonada, sem condições de segurar o concreto, fazendo que quando você concrete no dia, a forma se abra, causando uma patologia, sendo difícil de consertar, gastando mais para consertar, né? Sendo que você poderia só ter trocado aquela forma e já te teria resolvido o problema. Então você tem que se atentar a isso, não deixar que o carpinteiro coloque a forma lá quebrada de qualquer jeito, porque já pensou o desperdício de concreto, mão de obra, patologia que você está causando já na estrutura que vai sustentar, né, todo o edifício da construção. Então, sim, engenheiro, você tem que prestar atenção nisso, tá? É por isso que você está lá. O que a gente quer como engenheiro de um estagiário? O que o construtor quer do engenheiro, do estagiário? Que ele se preocupe com os detalhes e os métodos de execução.
Porque tudo isso vai fazer diferença no final. No final você vai conseguir entregar um serviço dentro do prazo, com qualidade, com métodos corretos, obedecendo às normas, sabe? Não passando por cima. Ah, mas eu tenho 1000 anos de experiência. Porque o encarregado sempre vai ser mais experiente com você, que você, pelo menos ele vai se achar mais experiente por estar naquela área há muito tempo, por não ter caído nenhum prédio que ele fez. Mesmo assim, você é um engenheiro, é um estagiário que está aí atualizado, né? Conhece as normas de regulamentação da construção civil, então você está também atualizada, tá? E tá buscando experiência. Então é bom esse entrosamento, tirar dúvida, não siga sem sanar aquela dúvida, tira essa dúvida, tá? Toda dúvida é importante, eu considero todas, tá? Não importa, procura seu superior, quem está te supervisionando na obra, tira essa dúvida, não importa quantas vezes, não deixe de fazer um serviço por medo de tirar uma dúvida, não atropele um serviço por uma dúvida que não foi tirada. Isso é importante, é fundamental que você foque nisso. Outro detalhe sobre método de execução, tá? Não esquecer de limpar as formas antes da concretagem. Observar que o concreto dele deve ser lançado mais próximo do local. Por quê? Para não causar sobrecargas nas escoras das formas e movê-las. Então, realmente é um serviço profissional. Tem que observar a forma correta. Olha só a dica que eu estou dando. Se o concreto deve ser lançado próximo ao local, você não tem que deixar que o seu empreiteiro jogue o concreto de longe. Além disso, vai sujar, né, os prédios vizinhos, né? Você tem que tomar cuidado, tá? E além disso, de sobrecarregar as escoras, tirando elas do lugar. Lembrando que as escoras são o que está segurando ali o peso da sua estrutura. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Também tem que tomar cuidado com as instalações que estão embutidas ali na hora da concretagem para não mover do lugar, tá? Proteger, como eu acabei de falar, os locais próximos. Você está construindo num centro, você tem que ver os riscos, né? Pode ser lançado esse concreto. Se precisar de sinalização da rua, você também tem que pedir sinalização para a rua. Então, é detalhes que você não sabia, talvez, e você agora está aqui e tendo ciência disso. O que é que eu vou fazer? Uma concretagem, eu tenho que ver se onde eu vou concretar é um lugar aberto, é um lugar perto de outros prédios, de casas, tem muitos carros estacionados na rua, tem que fechar a rua, tem que fazer a segurança, pedir a solicitação ao Detran, Departamento de Trânsito da sua cidade, não importa onde. Então, esses cuidados você deve ter que tomar. Ah, é concretagem, só é simples lançar o concreto lá. Não é simples, existe toda uma etapa, planejamento, existe passo a passo de cada execução, forma, armadura, concretagem, tá? Sinalização do local, tá? Não pule nenhuma etapa, por gentileza. Ah, não é importante para mim se preocupar de derramar concreto nos carros. Quem vai pagar o prejuízo? Vai passar alguém, pode cair uma peça de concreto lá embaixo. Quem vai arcar com a vida, né? Tem que se preocupar, sim, com tudo e com todos ao nosso redor. É o nosso dever de engenheiro civil, por favor, se atente aos seus deveres. E lembre-se, agende com antecedência, tá? Além disso, a minha dica aqui, lembre-se que tempo é dinheiro. Não brinque com o dinheiro que você está administrando. Sim, você também está administrando dinheiro, porque você está gastando, você está administrando. Então, alguém paga essa conta. Responsabilidade é assumir responsabilidade. Ah, mas eu sou só um estagiário, por que eu tenho que assumir responsabilidade? Porque a partir do momento que você aprende a assumir responsabilidade, quando você se tornar um engenheiro, você tem noção do que é ter responsabilidade, você tem noção do que é custos, gastos, de priorizar, você se torna um bom engenheiro quando você assume responsabilidade. A formação do seu caráter. Então, isso vai te ajudar na formação do seu caráter, no seu desenvolvimento profissional, ser um profissional responsável, porque quem quer contratar um profissional irresponsável? Né? Ninguém quer contratar um profissional irresponsável. Isso, ó, eu trouxe uma imagem aqui, tá? Aqui é no prédio, você tá vendo uma proteção, tá vendo? Ó, o engenheiro se preocupou em proteger a lateral, né? Porque deve ser uma laje aberta, tá? Então, proteger o pessoal que tá transitando naquele local é importante, tá? Cinto de segurança, a laje deve estar aí
muito alta, deve estar 40, 30 metros de altura, não importa, você tem que usar, né, a proteção. A NBR fala sobre isso, determina isso para sua segurança, porque ocorre casos, acidentes de trabalho, tá? Então é importante, ó, ele se preocupou nessa imagem, olha isso, de proteger a segurança dos profissionais. Todos os profissionais estão com EPI, vocês podem visualizar que todos os profissionais estão com EPI, ok, tá? Estão executando o serviço, tá vendo? Já estão ali com o esquadro para deixar a laje no nível, o concreto ali já foi lançado. E você vê os prédios aos lados, então também é uma preocupação se esse concreto não vai cair no prédio vizinho, se tá bem escorado, se nenhuma escora tá solta, porque tem as escoras das laterais, tá? Da laje, para não cair nos prédios vizinhos, é importante. Cidade que tem muita ventania, cidade que tem ventos fortes, porque vai que uma escora dessa voe na cabeça de um, no carro de uma pessoa, no automóvel, no telhado de um, quebra uma telha, aí chove, aí molha a casa toda. Olha quantos transtornos. Então, sim, é importante focar em todos os métodos de execução, cuidado, segurança, limpeza, forma de execução, tá? Porque essa cura úmida, né? Ele mantém a superfície do concreto úmida durante os primeiros dias. Isso é a cura úmida da laje. Outro detalhe que eu trouxe aqui também, tá? Uma imagem aí para você que nunca viu uma forma de pilar com uma armadura dentro. Aqui eu trouxe para você aqui a forma, tá? Ele dentro da forma, o pilar, aí depois, né? O pilar já desformado, bonitinho, no nível, tá? Então é isso que eu deixo aqui para vocês e eu venho, claro, como sempre, trazer a minha dica. A dica da engenheira Maria. E qual é a dica de hoje? A minha dica é estagiário, engenheiro, você que assumiu uma responsabilidade na obra, tá? Eu peço que siga esses passos, que tire dúvidas, que não atropele as fases. Eu citei no início desse roteiro fase 1, fase 2, fase 3. Por quê? Porque tudo é uma fase, a obra é feita de fases, tá? Assim como na sua vida profissional. Então, você que se interessa por essa profissão, você tem que respeitar, né, as fases da construção e você não pode pular, tá? E qual é a dica de ouro? A dica de ouro é essa. Para se tornar um bom estagiário, um excelente profissional, você precisa cumprir o seu dever como engenheiro e como homem de bem, que é aos processos da construção civil, seguir as orientações do seu profissional, tá? Além disso, comunicar-se com ele, tá? O que significa isso, comunicar-se com ele? É tirar dúvidas, é perguntar, é saber se está fazendo certo, é conferir, é não deixar que, eu não vou nem conferir, vou marcar e na hora a gente vê. E na hora não dá para resolver muita coisa, porque como eu disse, tempo é dinheiro. Se deixar para hora, se faltar caminhão de bomba, se esquecer a data de agendar o concreto, você está trazendo prejuízo, atrasando o cronograma da sua obra, você está cometendo vários erros. Então a minha dica de ouro é se atente a ser um bom profissional, um bom estagiário, um bom engenheiro, tá? Que você vai ser um profissional de sucesso. Isso só depende de você, tá? De você querer cumprir as normas, querer cumprir as tarefas. Então, se você está começando agora, você precisa saber o que você quer, tá? E aí sim você vai ver o profissional que você irá se tornar. Gratidão imensa a todos, tá? Nós estamos deixando aí para vocês um conteúdo exclusivo. A SR Construtora preparou um conteúdo exclusivo do nosso dia na obra, tá? Com um profissional excelente. Então, você que chegou até aqui, não deixe de acessar esse link que está disponível para vocês aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para mais. Um beijo, gratidão imensa.